Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, hoje estamos aqui ao vivo com mais um programa Terceira Revelação, hoje, dia 10 de novembro de 2012. E para você que vai nos assistir aí no YouTube, que participa, que nos prestigia aí com a sua colaboração, com a sua audiência, vamos falar aqui sobre a doutrina espírita. E como vem a calhar falar de uma doutrina como a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, porque a gente olha ao nosso redor, a gente liga a televisão, a gente assiste a um noticiário e a gente às vezes se sente realmente pesado, a gente fica incomodado, porque só tem desgraça, corrupção, violência para todo lado, e a gente às vezes fica perguntando, meu Deus, será que isso tem jeito? E a doutrina espírita vem nos esclarecer acerca disso, que nós estamos num planeta de provas e expiações, um planeta primário, onde nós espíritos aqui encarnados somos também primários, temos as nossas dificuldades, temos os nossos ciúmes, temos as nossas diferenças, as nossas dificuldades em conviver com o próximo, mas nós temos essa alegria de estar aqui mais uma manhã falando dessa doutrina que é tão esclarecedora e que consola, porque vem dizer que nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui, nós somos espíritos reencarnados numa escola. E o que a gente faz na escola é exatamente aprender. Então é tudo isso que a gente vem falar, sempre lembrando os princípios básicos da doutrina, a existência de Deus. Mas que Deus é esse que a doutrina, os espíritos já vieram nos esclarecer? É um Deus justo, é um Deus infinitamente sábio, infinitamente correto. Então não tem nada num caos, não, tudo tem uma ordem, uma razão de ser. Falar da existência e da sobrevivência da alma criada por Deus para se desenvolver. E essa alma que somos nós, vamos aí nos reencarnar, passando por esse processo educativo, em vários mundos, que são as escolas aí que nós vamos passando de graduação do nosso espírito, e a comunicabilidade totalmente possível, através da qual a doutrina, os espíritos vieram aí ditar através de vários médios, e tivemos Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, que arrumou tudo isso nas 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então nós estamos aí juntos para falar exatamente disso. E também aqui anunciar o horário das reprises. Agora vamos ter horários fixos aí, então para você que vai nos assistir aí pela TV Focus, de segunda a sexta, 6h20 e às 24 horas, o horário das reprises, e sábado e domingo, inclusive amanhã e no domingo, às 9 horas. Então para você que quer nos assistir no começo da manhã ou no finalzinho aí da noite, no começar do outro dia, já pode nos acompanhar aí. A gente tem muita repercussão, a gente faz esse trabalho aqui com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e para levar esses esclarecimentos tão consoladores da doutrina espírita e que são extremamente necessários para nos esclarecer. Zé Manuel? Bom dia. Eu tenho que concordar com você. Muito tumulto, A gente realmente assiste o noticiário, a gente às vezes fica, nossa, eu não quero mais saber. Mas não adianta, a gente vive num mundo assim, então não adianta, como você fala, viver como avestruz, enfiando a cabeça na terra. Não pode, a gente tem que ter uma explicação racional para tudo isso, E nem nós podemos, queridos telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão de novo aqui para ouvir essa pregação, essa divulgação da doutrina espírita, do espiritismo, codificado por Allan Kardec. A partir daí, não adianta as pessoas se aborrecerem, achar que nós somos radicais, que não existe essa história de kardecismo e tal. Existe e é indispensável. Quando falam muito, quando o pessoal da Federação Espírita Brasileira, principalmente, do movimento espírita, se horroriza, fica aterrorizado quando ouve falar kardecismo, eles querem logo tirar.
logo tirar, não é kardecismo, que Kardec, a doutrina de Kardec, querem logo limpar isso, sabem por quê? É o medo, porque se for estudar Kardec, nega tudo que eles estão fazendo com o nome de espiritismo, que só existe a partir de Kardec. Kardec foi o codificador, é como você querer estudar os 10 mandamentos e abominar ou descartar Moisés. Foi Moisés o missionário dos 10 mandamentos e Kardec é o missionário da terceira revelação, do Espiritismo. Então, quem quiser falar sobre reencarnação, mundos habitados, comunicabilidade de espírito, enxertar isso com milagres, enxertar isso com previsões, com astrologia, é problema de cada um, mas não botem o nome de espírita. Porque se puser, vira seita, porque contraria a estrutura fundamental que foi Kardec quem recebeu, quem organizou. Esse Kardec foi um sábio, foi um pesquisador, foi um espírito da verdade que reencarnou aqui no planeta para receber o que a espiritualidade tinha para passar para essa escola primária. Como falou a Valéria, é realmente uma escola primária e é perda de tempo ficar querendo transformar essa escola primária numa escola superior de pós-graduação. Escolas superiores de pós-graduação, de doutorado em perfeição, não é aqui, elas estão em outros lugares, em outras, não dimensões, mas nesse mesmo universo, em outras situações, como por exemplo gasosas, fluídicas e não duras assim, rochosas como é o planeta Terra. Então eu até recomendo, parem com essa bobagem de ficar querendo fazer da Terra um paraíso. A Terra é uma escola. Como seria inadequado, inútil e perda de tempo, vocês que passaram pela escola primária da tia Luzia, querendo fazer da escola primária da tia Luzia uma universidade de pós-graduação. É bobagem, porque a universidade da tia Luzia, da tia Mariquinha, elas vão continuar prestando grandes serviços aos alunos que precisarem passar pela fase primária. O que seria dos alunos da fase primária se não existissem as escolas preparatórias, as escolas primárias? Elas são estruturais das superiores. O planeta Terra é um planeta estrutural dos superiores, é um planeta base, é um planeta de suporte para que haja os superiores. As pessoas ficam às vezes erradamente entendendo a doutrina espírita de que os maus vão sair daqui para os bons virem. E eu inverto a situação, os bons vão saindo daqui para que outros primários continuem vindo aqui. É por isso que, como a Valéria aqui na abertura falou muito da criminalidade, da corrupção, da violência. Vocês olhem que o mundo é de alta complexidade social e o mundo mostra uma estrutura violenta, uma estrutura primitiva dos espíritos, dos 7 bilhões que estão reencarnados aqui. Isso mostra o quê? Que é adequado a esse planeta. Tirar esse povo daqui para que os bons venham para cá é uma incoerência doutrinária à luz do espiritismo, porque os bons vão para mundos menos materiais. Ensina o espiritismo que quanto mais o espírito se purifica, ele vai obtendo corpos menos brutos, menos grosseiros e mais etéreos. Porque o corpo prende o espírito nesse planeta aqui, de alta gravidade, de alta atração material. Então nós, quando encarnados, nós estamos agarrados aqui, presos aqui. E isso aqui é uma característica de inferioridade. A superioridade não se dará pela transformação desse planeta Terra. Ele irá se transformar, sim, previsão científica, ele irá se pulverizar, ele voltará a ser fluídico como já foi e se concentrou nessa formação universal, mas isso é a transformação do universo, é a transformação de tudo que existe no universo na busca da perfeição. Mas agora esse planeta está cumprindo essa fase da escola da Dona Mariquinha, da escola da tia Luzia, da escola lá do bairro, aquelas escolas primárias que são importantíssimas. Agora, os meninos, as meninas que passaram pela escolinha da tia Mariquinha, eles não ficaram lá toda a vida, com pena da escolinha, vamos ser primários toda a vida. Nunca.
Os formados, todos os pós-graduados hoje, todos os doutorados e os mestres de hoje passaram pelas suas escolas primárias, que lá continuam fazendo, desenvolvendo, desempenhando o seu papel importantíssimo. Não existe um superior sem que passe pelo inferior, sem que ele passe pelo inferior, porque Deus é justo, Deus é supremamente justo. E ele não criaria etapas vencidas sem que a luta da vitória fosse concretizada pelo próprio indivíduo, pela própria unidade no processo da perfeição. Entendam como isso é bonito. Nós olhamos um mundo absolutamente transtornado e compreendemos isso. Isso não é para desesperar. Nós é que temos que entender no contexto universal por que o mundo é assim, e a doutrina espírita ensina por quê, revela por quê. Os espíritos superiores vieram nos adiantar isso, nos revelar isso. Não revelaram na época de Moisés, porque nós não tínhamos cabeça lá para entender isso. Não revelaram na época de Jesus, com as características e os detalhes que revelaram aqui, porque também à época de Jesus, há 2000 anos passados, nós também não tínhamos cabeça, nós, humanidade, que andávamos por aqui. E para aqueles que estão já pensando, mas pronto, isso é uma prova de que reencarnação é uma bobagem, não existe, porque como é que hoje temos 7 bilhões e naquela época nós tínhamos 800 mil ou 1 bilhão? É porque, cara pálida, todos aqueles espíritos que estão aqui hoje, nós que estamos aqui hoje, 7 bilhões, nós viemos de outros lugares do universo, ou dos universos. O universo é totalmente repleto de inteligências individualizadas que constituem os espíritos no processo de evolução. Toda inteligência está individualizada e está no processo da natureza até assumir o processo em causa própria, que é quando adquire o livre-arbítrio, a decisão pessoal, é quando pode criar ou destruir por conta própria, por vontade própria, que é o nosso caso. Então tudo que existe no universo está num processo de individualização, de assumir a responsabilidade pelo livre-arbítrio e ser perfeito. É a mecânica do universo que hoje os espíritos podem revelar para a gente. Então os 7 bilhões que estão aqui hoje, eles não vieram daqui da Terra, eles não são daqui da Terra, não foram criados aqui na Terra, eles são cidadãos dos universos. Podemos dizer no plural, 2 universos, em várias dimensões, que para cá estão vindo. Só que todos os espíritos que estão se matriculando na escola primária, eles não são superiores. Por adequação, eles têm que ser também primários. Eles precisam passar pelas provas que só mundos rochosos e primários como esse são capazes de lhes ofertar as oportunidades de vivenciarem a atração material, o apego, para que lutem contra si próprios e se libertem disso. À medida que os espíritos vão evoluindo e se libertando desse apego à matéria, é óbvio que eles é que vão para mundos melhores. Não são tirar os maus daqui para botar aonde? Tirar os primários daqui para botar aonde? Em outra escola primária? Então é trocar 6 por meia dúzia. Deixá-los aqui é a lógica do universo. Então toda essa conturbação que a Valéria mostrou fazem parte de um processo evolutivo. Agora, fatalmente contrariam uma pregação que eu assisti essa semana agora, me parece que na Rede Vida de televisão, na Canção Nova, é do padre, aliás foi o próprio padre, não, aquele senhor velhinho de óculos, meio carequinha, é o padre, eu esqueci, mas eu vou lembrar. Ele fazendo uma pregação agora que eu ouvi, eu assisto, como eu digo para vocês, eu recomendo que vocês assistam, mas eu assisto para avaliar o que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, se isso aqui é útil realmente, sinceramente útil, ou se isso aqui a gente pode estar equivocado e se enganando nisso, e aí eu estaria pronto para mudar, não tenha dúvida. Eu mudo aqui de um dia para o outro se eu chegar à conclusão que isso aqui está errado, ou que isso aqui está equivocado, mas muda de um dia para o outro. Vou pregar o outro que eu constatei que é melhor do que esse, que é superior a esse. Então eu assisti Padre Jonas Habib, grande Padre Jonas Habib, um senhor idoso já,
e muito querido, ele tem um séquito de seguidores enormes, são milhares de pessoas da Canção Nova, ele falando que não se preocupem, Deus está no comando, Deus tem as rédeas nas mãos. Eu, como espírita, conhecendo a doutrina espírita, pensei imediatamente, se Deus está com a rédea nas mãos e tem o comando, ele está mal intencionado com a gente. É como eu digo para vocês aqui, mandar um Sandy, que dizem até que vem agora o Júnior para os Estados Unidos, mandar um Sandy pela costa leste americana e fazer uma destruição daquela. Mandar uma tsunami em Fukushima, fazer uma destruição daquela. Mandar, como passou o Katrina há 2 ou 3 anos passados, fazer uma destruição daquela que foi feita também nos Estados Unidos. Enfim, permitir essa violência desenfreada que está por aí, permitir terremotos no Haiti, o abandono, a desgraça. Como você pode entender que Deus está no comando, acreditando em uma única vida? Como? Se você estivesse no comando, fosse como Deus Todo-Poderoso, fosse como Deus puro amor, pura justiça, você não ia tomar um controle nesse comando, ia desviar para um outro lado melhor? Ou você ia deixar correr solto? Deus não está em comando nenhum, se você analisar a terra, a vida, como sendo uma única oportunidade. Deus não está em comando nenhum. Deus está, e isso, essas ideias, vejam, elas dão crédito a Sanherez, o ateu que eu tenho apresentado aqui. Leiam esse livro de Sanherez, Carta a uma Nação Cristã, é da Companhia das Letras, a editora Companhia das Letras, Carta a uma Nação Cristã. Leiam esse livro é até melhor ler o conteúdo, conhecer o conteúdo, é 91 páginas, eu li num dia e eu não sou de ler. Li isso aqui num dia pelo encantamento. O que Sanherez levanta aqui para formar ateus, isso aqui bate em cima e destrói, acaba. Agora, com as outras religiões, Sanherez está crescendo e formando cada vez mais ateus, porque Sanherez aqui desmoraliza a ideia desse Deus que está no comando, que o padre Jonas Abib disse essa semana numa das suas missas para milhares de pessoas. Como? Eu esses dias estive conversando também, tinha um grupo conversando, e uma senhora falou assim, olha como Deus é bom. Estava se falando de uma desgraça, morreu quase todo mundo que estava no ambiente, mas 2 pessoas foram desviadas e escaparam. Aí o pessoal disse, olha como Deus é bom. Eu não vejo nada disso. Como eu disse aqui na nossa tragédia, aqui na região serrana, teve tinha uma casa aí com uma família de 14, tinham 14 pessoas numa família, morreram 12 e salvaram 2, e o pessoal falou, que milagre de Deus. Eu não vejo milagre nenhum nisso. Como é que é irracional você não tirar a caixa da cabeça e ver que isso não é milagre? Esses dias mesmo mostraram no jornal aí uma demolição, uma tragédia, não sei nem se foi a nossa aqui de Friburgo mesmo, e remostraram uma fotografia de uma imagem de uma igreja que ficou inteirinha. Oh, que milagre! Todos passaram. Vamos parar de encaixotar cada vez mais, porque aí vai piorando. Mas aí vocês podem pensar, mas Emanuel, você não falou e acabou de falar que não vai transformar o mundo em paraíso? Não, mas vamos transformar cada um. Cada um está na escola primária, não é para se formar em primário. Está na escola primária para sair dali e ir embora, ser superior. É o que nós estamos fazendo aqui. Você não precisa ficar esperando que os leões venham brincar com os cabritinhos, os lobos brincar com os coelhinhos, as menininhas com os menininhos colhendo uvas, negrinhos, branquinhos, loirinhos, colhendo uvas, chupando morangos selvagens. E são as ideias do passado. O pessoal está até rindo aqui, mas são as ideias, não são as ideias? A gente até vê isso estampado em certas revistas e o movimento espírita vai atrás, querendo, esse mundo, que paraíso, que é isso? O paraíso é universal, é da sabedoria, não é um local, não é um planeta, é o domínio, é o comando pela sabedoria, pela perfeição. Perfeito não está aí precisando de ficar sentado na beira de um lago para contemplar os cisnes nadando. Tem coisas que nós não podemos ainda imaginar
porque nós nos relacionamos com o que nós temos nas mãos, o que é do nosso alcance, mas tem coisas que nós não podemos imaginar, como os Espíritos esclarecem aqui. Beleza, vocês ainda não sabem bem o que é, vocês ainda não imaginam o que é a beleza, vocês não imaginam o que é a música, vocês não imaginam o que é a harmonia. Mas vejam, nós não podemos imaginar porque não temos pontos de referência ainda, porque estamos nessa inferioridade que nós nos encontramos. Mas vamos poder imaginar cada vez mais, à medida que nós formos nos afastando disso aqui. Nós fomos nos libertando do planeta Terra, que é o planeta que nos prende, que nos dá vazão ao egoísmo, à inveja, ao ciúme, à tentativa de domínio, de comando. Nós temos que ter domínio e comando sobre nós mesmos, sobre nós próprios. Nós temos que detectar as nossas falhas, as nossas fraquezas e lutar contra elas. Essa é a nossa grande missão na Terra. Agora, que a gente precisa reciclar essa ideia religiosa, essas ideias religiosas, a Valéria acha até que tem algumas perguntas ali que ela vai fazer, mas nós precisamos sim fazer uma reciclagem, como diz São Rédio. Se nós não sairmos dessas ideias, dessas concepções religiosas que tem por aí, a gente nunca vai fazer uma sociedade, uma civilização melhor. E não é isso que nós queremos? Eu digo sempre isso aqui, inclusive para as demais religiões. Não é o bem de todos e de tudo que nós queremos? Então vamos ser sinceros. Primeiramente vamos ser inteligentes, racionais. Sendo inteligentes e racionais na adaptação daquilo que nós queremos passar, ou na concretização daquilo que nós queremos comunicar, nós vamos ter muito mais proveito, Não é, Valéria? Bom, e como é que a doutrina espírita, Zé Manuel, pode contribuir para essa transformação no comportamento social? Nessa violência toda que a gente vê, nessa banalização de tudo isso, como é que a doutrina pode contribuir? Pois é, a doutrina está contribuindo com isso, e ela tem um conteúdo para contribuir com isso, que é o da montagem desses princípios fundamentais que eu quero que vocês guardem. Prestem atenção. Deus é o princípio básico, fundamental, número 1. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como definiram os Espíritos na questão número 1. Deus é a inteligência suprema, infinita, máxima, inalcançável pela criatura. Então Deus é a inteligência suprema, eterno, incriado e o autor de todos os universos. Por que nós temos que chegar a essa conclusão? Pela ordem universal que a própria ciência já detecta, pela exuberância das regras e das normas que fizeram com que este universo exista e se mantenha, e dê estruturas de desenvolvimento da própria vida, como em particular no planeta Terra. Mas como acontece em bilhões de outros planetas, e entre esses bilhões de bilhões, semelhantes ao próprio planeta Terra, numa questão perfeitamente sustentável para alcançar os objetivos. Sustentável, por exemplo, em termos de temperatura, força gravitacional, órbitas em movimentação pelo infinito, coisas que, se tivessem o menor desajuste, já não permitiriam essa estabilidade e, consequentemente, não permitiriam o desenvolvimento de tudo que nós conhecemos, como a própria vida. Milésimos de graus de alteração na temperatura do universo que nos circunda e que fez com que tudo isso fosse gerado, modificaria toda a estrutura que nós conhecemos e que está aí. Não permitiria, por exemplo, a existência do DNA no planeta Terra. Quer ele fosse mais próximo do Sol, mais afastado do Sol, quer o Sol fosse maior ou fosse menor. Então, tudo num planejamento que a ciência constata e que tem que chegar à conclusão que houve um planejamento para isso. Pois bem, os Espíritos vêm confirmar, esse planejamento é o dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós não estamos aí largados e jogados e com um futuro incerto, não. Nós estamos planejados, nós fomos planejados.
Observe que nos mínimos detalhes o planejamento da inteligência suprema se mostra. Eu gosto muito de falar nas orquídeas, que é uma das flores mais lindas, ou então a do maracujá. Aqueles que conhecem, observem as asas das borboletas, observem as penas dos pássaros, a harmonia. Me escrevam para cá dizendo onde vocês detectaram na natureza uma combinação errada de cores. Você pode olhar para mim, vai estar totalmente desarrumado. Aí ele combinou roxo com amarelo, vermelho, a Valéria também. Agora mostrem a natureza. Quando vocês olham para uma floresta, falem assim, aquilo ali não está combinando ali. Aquele ipê amarelo ali não está combinando. Aquela quaresmeira roxa ali com aquelas flores, não está combinando. Me mostrem, não se vê isso. Vejam as linhas, as ranhuras, a textura de qualquer folha. Que perfeição! Tem algumas que se dão o luxo de serem bordadas pelas pontas, todas bordadas nas laterais, e às vezes com uma corzinha diferente, um acabamento colorido. Oh, isso é encantador. Olhar para isso e perceber, e achar que isso foi por acaso, é o mesmo que você achar esse livro aqui, foi explodir uma gráfica, e aí esse livro foi achado, por causa da explosão, formou o dicionário. Não existe. Há um planejamento, tudo é planejado. Assim como nós planejamos tudo que nós utilizamos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como definem os espíritos, é a planejadora, é a arquiteta, é a idealizadora de todo esse contexto, de todo esse universo. Então o Espiritismo tem a colaborar com isso, mostrando Deus como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós, como almas imortais, que já chegamos a esse ponto num processo de evolução, do átomo até onde nós estamos e até onde nós chegaremos, a ser perfeitos um dia. Então essa alma individualizada, no meio desse caminho da perfeição, ela é imortal, indestrutível e progride por conta própria. Olha o que os Espíritos estão ensinando. Até aqui não destoa das outras religiões que apresentam Deus como Criador e a alma como imortal. Mas o Espiritismo elucida esses dois itens, esses dois princípios dessa forma que eu estou apresentando para vocês. Em terceiro lugar, como terceiro fundamento, os Espíritos vieram revelar essa alma imortal, como tudo, está numa transição universal, está repassando por mundos e mundos para chegar à perfeição. Como eu comecei falando aqui, não é o princípio nem o fim. Aqui é uma das estações que nós paramos na grande viagem da perfeição. Então Deus, como inteligência suprema, um Deus de todos, não é o Deus católico, não é o Deus de Jesus, não é o Deus dos budistas, é um Deus universal, é a inteligência suprema. Tudo está subordinado às regras dessa inteligência suprema, que é justiça suprema e amor supremo. Por isso nós podemos confiar e ter a certeza de que, assim como ele não abandonou essa inteligência, soube prover e suprir as necessidades do lírio no campo e dos pássaros nos céus, ela jamais nos deixaria almas imortais sem recursos e sem condições de nos suprirmos, de darmos certos nesse contexto. Não nos falta nada do que nós necessitamos para conquistar a perfeição, como não falta para o lírio do campo e não falta para as aves do céu. Lembram da passagem do ensinamento? Pois bem, olha, o Espiritismo, Deus, alma imortal, mas essa alma imortal não vem para cá e termina aqui, não começa aqui e termina aqui. Aqui, como eu disse, a escola é uma das passagens. Essa alma imortal, aqui ou em vários mundos, ela está para desenvolver as suas capacitações, os seus conhecimentos, a sua sabedoria. Então, através de várias vidas, as reencarnações em vários mundos, adequados ao nível da alma, ao nível da criatura que vai passar, tem que continuar os seus cursos, com a comunicação interrelação interminável e absolutamente permanente e constante de todas essas almas, de todo o processo inteligente. Então, Deus, alma imortal, reencarnação, mundos habitados e comunicação das almas, dos espíritos, infinitamente e universalmente. Vejam a contribuição que a doutrina espírita está passando. Sem isso aqui, nós olhamos para esse mundo
E não podemos falar que Deus está no comando. Falar que Deus está no comando disso aqui, sem aceitar a reencarnação, é como falar para os pais das criancinhas que estão indo para a escola, dizendo o seguinte: não se preocupem, o motorista está embriagado e o ônibus está sem freio. Essa ladeira aqui, antes da escola, é pinto para ele. É como querer tranquilizar os pais dessas criancinhas, dizendo que o motorista está embriagado e que o ônibus está sem freio, mas que naquela ladeira ali não tem problema. Oh, queridos, como diz Sam Harris, ou mudam essa cabeça ou desmoralizam Deus, ou vão fazer ateus. Estão fazendo ateus. Leiam o livro de Sam Harris e depois leiam o Espiritismo. Eu não estou aqui fazendo curso de ateísmo, não. Não estou estimulando o ateísmo. Eu estou estimulando a inteligência, a racionalidade. Leiam primeiro esse. Vocês vão acabar com tudo que está aí fora com o nome de religião. Tudo. De norte a sul, leste a oeste do mundo, do planeta. Ou seja, apesar de ele não ser quadrado, dos 4 cantos do planeta. Leiam isso aqui. Vocês vão acabar com tudo isso que diz aí em termos de religião. Aí depois leiam isso aqui. Vocês vão voltar a ver isso aqui. Está tudo explicado aqui. E aí vocês vão ser espiritualistas, teístas. Aí vocês vão entender que realmente existe uma inteligência suprema. Então é isso que nós temos que desenvolver e fazer. Chegar às conclusões de Deus, chegar às conclusões do que nós estamos fazendo aqui, a partir do conhecimento dessa ordem universal que os Espíritos revelaram e que está no livro dos Espíritos. Se vocês não começarem por aqui, não conseguirão entender isso, porque aí está tudo deturpado. Tudo deturpado. Cada um, em nome de Espiritismo, tem umas centenas de seitas por aí espalhadas. Bota o nome de centro espírita lá, mas é seita. Tem alguns princípios do Espiritismo, ou se estrutura, tem até o livro do Espírito em cima da mesa, mas fazem tudo ao contrário, tudo errado. Quando vocês verem falar Chico Xavier, não é espírita. Se vocês falar Espírito, o Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, isso não é espírita. Eu não estou negando que são espíritos. E tem mais. A artimanha da espiritualidade é tão eficaz e competente, porque espírito superior não significa, espírito inferior, aliás, espírito inferior não significa ser espírito burro, ignorante. É altamente intelectualizado, mas imoral. Como nós conhecemos, altamente. A maioria dos nossos políticos do comando, particularmente do Brasil, são altamente intelectualizados. E no mesmo nível, altamente imoralizados. São imorais e intelectuais avançados, sim. Por isso fazem o que fazem na sociedade brasileira e estendendo para o planeta, na sociedade humana. Então, espírito inferior não é sinônimo de espírito burro. Eu até ouso pelos erros que eu já vi, não sou pesquisador de erro, porque isso não me interessa. Isso é perda de tempo. Provar que o Emmanuel é superior ao André Luiz, ou que André Luiz foi o espírito de fulano de tal, isso é para quem não tem o que fazer, ou para quem quer uma igreja para bajular, ou para quem quer um ídolo para se entregar para ele. Isso é perda de tempo, e eu não me presto para isso. Mas fazendo umas análises de coisas que me chegam às mãos, pessoas que me mandam e tal, que eu vejo, facilmente eu concluo. Esse tal espírito que se apresenta aí como Emmanuel, e apresentava pelo Chico Xavier, e se apresenta, e o Joana de Anjos, que se apresentava, usa lá o Divaldo Franco, lá da Bahia, para fazer esses comandos que eles fazem através da Federação Espírita Brasileira. Para mim é o mesmo espírito, que usa ora o nome de Joana de Anjos com o Divaldo, e ora usa o de Emmanuel, porque eu já peguei erros semelhantes. Por exemplo, Senhor Jesus, outorgaste-nos a inteligência. Gosta de falar assim, como quando se manifesta como Joana de Anjos. Senhor Jesus, outorgaste-nos a inteligência. E por outro lado, vem para o Chico, aí o Emmanuel. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos. Tanto um quanto o outro estão errados, mas estão de acordo com a Santíssima Trindade. Que na Igreja Católica diz que Deus, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas numa só. É o mistério da Santíssima Trindade. Como o Joana de Anjos se apresenta como uma ex-freira, como uma freira, Sora Joana Angélica de Jesus. E o outro, como o Padre Manuel da Nóbrega, o Emmanuel,
Tá aí Jacó, fechou o esquema. Para mim é o mesmo espírito que se apresenta ora como Joana, ora como Emmanuel, a favor da religião católica ou a favor da doutrina que contraria isso aqui para manter tudo do jeito que está. É uma denúncia que eu estou fazendo, é um raciocínio que eu estou fazendo a respeito. E os espíritos no livro dos médiuns ensinam a lidar com isso. Esses espíritos que se apresentam aí como mentores não corrigem os erros da Federação Espírita Brasileira, como o rustenguismo no artigo 1º e o Brasil Coração do Mundo no artigo 63 do Estatuto da Federação Espírita Brasileira. Eles não vão lá dizer que a Federação adulterou a resposta 671, colocando lá, ao invés de sua doutrina se referindo a Jesus na resposta, o Guion Ribeiro traduziu colocando lá a doutrina do Salvador, ou seja, jogando isso aqui para o catolicismo, que é o interesse deles. Por que esses espíritos não alertam? Por que esses espíritos não alertaram o Chico Xavier quando ele foi trapaceado pelo próprio grupo que estava ao seu redor, ou melhor dizendo, pela sua nora, pelo seu filho e por uma pessoa que era muito amigo da sua nora e que desviaram o dinheiro das instituições que ele dava o nome lá em Uberaba? Por que não fizeram isso? Porque são contra a doutrina espírita e sabiam que isso iria causar um rebuliço, como eu já mostrei aqui, as matérias que saíram na revista Veja, denunciando isso, chamando até Casa da Guerra, ao invés de Casa da Oração, Casa da Guerra. Eu já mostrei isso aqui, se for preciso eu mostro de novo. Por que esses espíritos nunca interferiram? E eles se apresentam como benfeitores do espiritismo, então saiam fora. Se vocês quiserem aprender seriamente, conhecer essa maravilha que a Valéria perguntou, o que tem o Espiritismo para contribuir com essa mudança, ou com a mudança de cada um de nós, e eu aqui estou falando, não procurem Espiritismo por psicografia fora de Kardec. Primeiro estudem Kardec. Depois, se vocês quiserem pesquisar, aí vão com o embasamento de quem estudou, de quem foi um missionário encarregado pela espiritualidade superior para receber isso aqui. Isso aqui é sério, isso aqui tem escrúpulo, tem critério, isso aqui bate de acordo com a ciência, de acordo com os questionamentos filosóficos. Perguntem aqui, Deus está no comando? Você lendo aqui, aprendendo o que está aqui, você vai ver que sim, Ele está no comando do universo, dos universos, de tudo que existe. Agora, você tirando isso aqui, olhando isso aqui, e dizer que existe Deus primeiro, e convencer de que Ele existe com isso que está aqui, botando criancinhas hoje, agora, nesse momento, como eu disse no programa passado, a cada respiro que vocês dão aí, Deus está pondo espírito aqui no Haiti, em Serra Leoa, nas Guianas, nesses lugares miseráveis do planeta. Aliás, Guiana Equatorial é melhor eu citar, a Guiana qual é? A Equatorial, mas na Namíbia, em Angola, em Moçambique, no Nordeste abandonado, enfim, a cada respiro que nós damos, Deus está pondo gente aqui. Que controle, que comando é esse? Está mal intencionado com a gente? Eu volto a questionar. É o que Sanherez questiona. Eu já faço o que Sanherez faz aqui para formar ateus, eu já faço aqui há 9 anos para formar espiritualistas lúcidos, convencidos pela própria razão, e não porque o Espiritismo diz ou a Igreja falou, convencidos pela própria razão. Eu uso esses argumentos de Sanherez há 9 anos para formar espíritas convencidos, espíritas lúcidos, espíritas verdadeiros, como Kardec diz aqui, espírita verdadeiro. Basta você acreditar em reencarnação para se dizer espírita, não. Não basta você ir para um centro procurar um médium acertou na tua dor na perna, pronto, você se diz espírita. Isso aí é o vamos que vamos, é o osquindô, é o oba-oba do planeta. Fica nessa que você vai perder a encarnação de 80 anos, 90 anos, e ainda tomando remédio aí para ficar 100, 150 anos. Quanto mais rápido for aí, melhor, porque já volta, quem sabe, com a cabeça mais reformada, porque do outro lado também nós somos instruídos, não é só do lado de cá não. Mas sempre guardem o seguinte, ninguém vai fazer milagre para você ficar perfeito, para você se sair bem, não. Você que tem que fazer o seu papel, o seu trabalho. É como o cara que quer acertar na loteria e não compra o bilhete. Não estou recomendando, mas isso é uma regra básica. Você só pode acertar se você comprar. Não é? Da mesma forma, Jesus falou, você quer ser ajudado, você ajuda.
Eu esses dias conversando com uma pessoa com problemas, com dramas, e eu comecei a mexer lá por dentro dela e tal, e cheguei à conclusão que o problema era bronca, era assim, inveja, uma série de coisas que atrapalham. Eu falei assim, perdoa. Ah, não, mas eu não consigo, eu não gosto. Então não tem jeito, pronto, não tem jeito. Vai ficar andando de igreja em igreja e não tem jeito. Ajuda-te que o céu te ajudará. Jesus não falou isso? Busca que você vai encontrar. Então você tem que buscar e se ajudar. Se você não faz a sua parte, não compra o bilhete, como é que você vai acertar? Se você não perdoa, como é que você quer ser ajudado? É fundamental. Se você não perdoa, você tem ódio, ótimo. Continua curtindo esse ódio e a tua vida vai ser um inferno. Porque sempre o primeiro a ser prejudicado com o seu ódio é você. É você. O outro pode não estar nem estar ligando. Tem gente que se mata para se vingar dos outros, e os outros nem ligam. Se matou para se vingar da família, que ela queria Deus e o mundo e a família não estava dando. Ela queria ser o centro do universo e a família não estava parando o universo para ficar ao redor dela. Aí se mata, a família nem liga. Pensa assim, isso ia acontecer mesmo, um dia ou outro, nem liga. E vai o bobo do espírito para o outro lado, cheio de problemas, aumentando o seu choro. Por quê? Porque não resolveu por dentro. Perdoa que as coisas começam a melhorar, eu garanto para você. Não precisa ir atrás de igreja para ter milagre, não precisa pagar dinheiro, dar dinheiro para a igreja, para lugar nenhum para ter milagre. Isso é manipulação de Deus para as grandes organizações que estão aí. Assim como fabricam armas, assim como fabricam tudo para ganhar dinheiro, fabricam também essas ideias. Você vai para a igreja como na loteria, para você receber milagre. Milagre que você está precisando, e eu também, é o milagre do conhecimento, da sabedoria. É o milagre do conhecimento, da transformação própria. É o milagre de se impor o perdão a quem nos tenha ofendido. E esse é um milagre que nós precisamos, é um milagre para a alma e não para o corpo. Peguem todos esses corpos aí que são apresentados como símbolo dos milagres e procurem daqui a 20 anos, 10 anos, procurem Lázaro, ele não foi ressuscitado? Lázaro não foi ressuscitado, e depois, o que aconteceu com ele? Ele não morreu? Então eu questiono muito, foi ressuscitado para quê? Aí cai num outro problema lá, que diz que o homem só morre uma vez. Então Lázaro não tinha morrido. Foi um golpe de Jesus? Esqueçam isso tudo para trás, larguem isso para lá e pensem com a cabeça de hoje. Pensem com a cabeça na informática, no computador, no avião. Pensem com a cabeça no iPhone, iPod, no iNopod, no tablet. E pensem com essa cabeça. Na hora de operar o corpinho, vai no hospital melhor que tem, né? Não quer nem SUS. Mas na época de Jesus não tinha nem SUS. Era tudo sujo, que aquele não tinha higiene nenhuma. Você normalmente morria quando tinha que fazer qualquer intervenção. Dente era arrancado, Valéria, com água de bateria. Não, água de bateria foi depois que surgiu bateria. Não tinha bateria. Mas eu lembro, eu conheci gente na roça que quando estava com muita dor de dente, botava água de bateria no dente. E aquilo virava caco, esfarelava. Você não imagina isso? O cara praticamente quase morria. Por que não fazem isso? Isso era da época de... Aliás, não é nem época de Jesus, água de bateria no dente é moderno, é coisa moderna. Mas por que não fazem? Isso tem pouco tempo. Porque não é bom, né? Não é bom, né? E por que se soca lá 5 mil anos, 10 mil anos lá para trás para entender Deus? Vai entender computador lá atrás. Vai lá entender computador. Vai entender viagem espacial lá atrás. Vai entender aviação, vai? Não vai, né? Então tira a caixa da cabeça. Limpem, zera. Vamos zerar. Vamos ver se Deus está ou não está no comando. Nós vamos chegar com que não está no comando. Mas então o que esse tal de espiritismo diz? Diz que ele está no comando universal, que isso aqui é uma passagem. Aí você começa a ter lógica. Aí você começa a estudar aqui, você vai ver que tem lógica. Essa é uma pequena contribuição que a doutrina espírita tem para dar para isso aí. É a revelação da realidade. É a revelação do que acontece. Como eu disse no programa passado, se a ciência vier e provar que não existe isso que está sendo falado aqui, aí nós vamos nos preocupar, vamos estudar isso. Até para mudar aqui, Isso aqui não é imutável. Isso aqui tem que ser verdade. Se for verdade, é imutável. Mas se tiver que mudar, é porque não era verdade. Então, honestamente, o que se tem que fazer?
tentar fazer uma guerra mundial para provar que esse errado aqui é verdade? Claro que não. Larga essa porcaria para lá e vamos pregar o certo. Verdade é verdade. Você não pode tomar partido. Você não pode ser de um grupo contra outro grupo. Você tem que ser livre para se elucidar e descobrir verdade. Aquela verdade que Jesus falou que liberta, não é verdade que está escrita aqui, não é verdade que está na Bíblia, no Alcorão. Se é verdade, é universal, incontestável em qualquer parte do universo. Se é verdade. Agora, se não é verdade, você vai levar uma vida inteira, de 80, 90 anos, defendendo que isso que está aqui, esse quadrado que está aqui é redondo. É perda de tempo. Então, a grande contribuição que o Espiritismo tem para prestar, e está prestando, é essa. É o que nós estamos passando aqui. Limpando isso aí do movimento chamado espírita, organização chamada Federação Espírita Brasileira, limpem isso, saiam disso. Se forem a qualquer centro, eu já disse, que lá estiver falando sobre o católico Francisco Cândido Xavier, como sendo o ícone do Espiritismo, sai. Respeitosamente assistam a reunião, como eu assisto as missas na televisão, os cultos, as pregações na televisão, assistam respeitosamente. Se ouvir falar lá para perdoar, sai de lá e perdoa, aceita o ensinamento. Agora, aprender espiritismo lá, vocês não vão não. Mas está escrito centro espírita, kardecista, centro espírita, saiam fora. Estava falando de Chico Xavier, Joana de Anjos Emmanuel, André Luiz Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, saiam fora, porque isso é o esquema. Isso é do esquema. Esses espíritos não são acreditáveis. Eles erram, e se eles erram uma vez, você não pode tê-los como orientadores. É o que ensina a codificação, é o que ensina o livro dos médiuns. Estudem o livro dos médiuns que vocês destroem isso, acabam com isso. Estudem, mas não estudam. Aí passa por cima, o negócio é um oba-oba, é um espiritolicismo, vende muito livro. Quem compra os livros que a Federação publica? São os espíritas? Se fosse, já tinha fechado. São os católicos. Os mesmos que compram o livro de Paulo Coelho, os que compram o livro do padre Marcelo Rossi, que eu até falei aqui bem, você pode pegar um livro de Marcelo Rossi e aprender. Se lá estiver dizendo perdoe, é o mesmo que está escrito aqui, perdoa. É o mesmo que está escrito em toda obra de bem, não importa o rótulo, perdoa, porque é uma base para a felicidade, para a modificação, para a transformação. Não odeie, seja honesto, é o mesmo que está escrito aqui, isso não é novidade. Então você pode ler isso no Marcelo Rossi, você pode ler isso no Paulo Coelho, você pode ler isso até em Karl Marx, você pode ler isso até em Hitler, que em alguns momentos pintava quadros e era cristão, e escrevia poesias. Agora, e a prática, e o convencimento, e como é que fica a transformação? É a contribuição que o Espiritismo está dando, livre aí. Aqui nós não estamos convidando vocês para lugar nenhum, estamos vendendo nada, não estamos marcando encontro nosso, você é nosso convidado especial, coisíssima nenhuma. Você não precisa nem nos conhecer pessoalmente, que aliás esses dias eu conheci 2 pessoas, é o Disney, que eu mando um abraço para ele, e também o outro eu não estou lembrando agora, porque eu não ia falar o nome não, é o Galvão, mas que falaram assim, aqui, estou todo arrepiado porque eu estou te conhecendo pessoalmente. Eu falei, que legal, eu estou arrepiando as pessoas, com esses argumentos, que se vocês lerem São Harry, vocês vão se arrepiar mais ainda. Quem não é espírita e lê São Harry vira ateu, a partir do término do livro. Terminou a leitura, realmente isso é uma bobagem. Mas aí eu recomendo, aí compre o livro dos Espíritos, vocês vão ver realmente que homem inteligente São Harry. Como ele precisava ter feito isso, para mexer com a cabeça das pessoas, principalmente do povo americano, que é o destino dessa carta é o povo americano, porque ele é um americano, ele escreve para os seus compatriotas. Aí quando vocês leem isso aqui, que camarada inteligente, acaba com essa ideia de Deus, esse Deus do comando. E aí quando você lê isso aqui, que cara inteligente, que assessor da doutrina espírita, porque para você ser espírita, você tem que limpar a cabeça dos preconceitos, do que te enfiaram desde pequenininho. Cuidado, Deus condena, Deus vai te mandar para o inferno, você tem 2 saídas, o céu ou o inferno, tem que ir lá confessar, tem que ir lá isso, tem que ir para a igreja, tem que ler a Bíblia. Muda tudo, isso aqui muda tudo. Aí muda também a concepção, muda também por dentro. Aí você sai do planeta e vai embora depois da morte, não vai para o céu ou para o inferno, vai continuar os seus estudos para ser perfeito, feliz, que é o nosso destino, não é isso que nós queremos? E essa passagem por aqui é de segundos em relação ao universo. 1 século, dizem os Espíritos, 1 século dos nossos aqui no planeta
corresponde a um relâmpago para a espiritualidade, para a eternidade. Então isso aqui é uma passagem rápida. Assim como nós podemos perdê-la nessas bobagens dos preconceitos que nos enfiaram na caixa, nós podemos tirar a caixa e pumba, ir embora. Não ficar perdendo muito tempo nisso aí não. Pensem nisso, Valéria. Agora o que eu achei dentro do livro? Você estava falando da perfeição do design. Isso aqui é uma folha de carvalho. É uma folha de carvalho. Que aliás é símbolo da Valéria, porque Valéria é carvalho. Isso aqui é uma folha de carvalho, lá do Parque São Clemente, que fica marcando aqui no livro. Ó. Que eu achei. E vou ler uma questão aqui, já a gente estava falando o Zé Manuel estava falando de perdoar tudo isso, e aqui no Livro dos Espíritos tem a questão 886, onde Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? É a resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí vem um comentário de Kardec: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que se comumente se pratica. Então é uma questão realmente para a gente pensar, porque é muito bom a doutrina, como a gente viu, contribui muito. Mas a primeira contribuição, que é a mais importante que ela faz, é na gente, em primeiro lugar. Porque a gente aprende a trabalhar tudo isso. O que adianta para nós sabermos, às vezes, a reencarnação, se a gente acha isso muito bonito para os outros? A gente tem que aplicar primeiro na gente mesmo. Se modificar, realmente exercitar essa indulgência, porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem que exercitar aqui na Terra, nessa convivência, é exatamente isso, é deixar o egoísmo de lado, deixar o amor próprio, às vezes admitir que a gente não tem razão com tudo e ser indulgente com o outro, né? Então tem que modificar primeiro dentro da gente, primeiro o nosso interior, para depois, né, Zé Manuel, o exterior aí a gente poder... Né? Importantíssimo a gente usar todos esses recursos que a doutrina oferece para se modificar e modificar a nossa relação com o próximo, porque aí as coisas realmente vão ficando mais fáceis, né? A teoria é essa, é a do perdão, é a da solidariedade, é como esclarecem ali os espíritos a respeito. A teoria é essa, porque nós não podemos estar em teoria enganada, em roteiro inconsequente. Esse roteiro é perfeito. É como você, por exemplo, não significa que nós estejamos com todos os nossos problemas resolvidos porque nós conhecemos o Espiritismo. Não significa. Mas nós temos um roteiro seguro, é esse aqui. Nós mesmos já elegemos por inteligência e racionalidade esse que está aqui. Como eu disse, sempre alerta para ver se é esse mesmo. Eu disse para vocês ainda agora, se eu detectar que aqui está errado, eu mudo. Vou tentar modificar aqui ou mudar o meu rumo. Mas se eu detectar pela minha inteligência e racionalidade que está errado, e não por trocar dogmas por dogmas, dogmas de fé por dogmas de fé. Então, como a Valéria está esclarecendo, é necessário que a gente conheça o certo para a gente saber qual é o certo e fazer. Agora, não significa que conheceu está resolvido o problema, não. Você sabe por que você é gordo e continua gordo. Eu também, não é? A gente não engorda mais, não solta, mas a gente sabe que isso é mal. E a gente sabe qual é o conserto. Então a gente vai se controlando, vai se segurando. Não vai botar a culpa na pizzaria, não vai botar a culpa na padaria. Você que vai lá e compra o pão, você que vai lá e come a pizza. Então você não pode botar a culpa neles, que você sabe que é sua. Em termos também daqui, a gente sabe qual é a culpa, a gente sabe o que tem que fazer. Nós sabemos que nós não estamos aqui sofrendo abandonados de Deus, nós sabemos que não. Esse é o processo e cabe a cada um resolver o seu problema. E não ficar atrás de igreja ou de centro para falar com o espírito e resolver os seus problemas. Claro que não. É o que ela disse ali, ela acabou de ler e o que eu explanei aqui. Começa pelo perdão.
Começa pelas mágoas, eliminando as mágoas. Pronto, você começa a abrir as portas da respiração mais leve, mais tranquila, a porta da segurança, da paz, mesmo no meio da conturbação, você vai conquistar essa paz, que é sua, ninguém pode tirar porque ela está lá dentro. Então, conhecer o caminho exato, seguro, firme, você vai chegar a um resultado positivo. Pior é você ficar na hora da morte e ver que estava tudo errado o que estava pensando. A culpa também não é da igreja, é sua, que foi acreditando em tudo que a igreja sempre falou e foi largando por conta do padre, por conta do pastor, por conta da Bíblia. Vai chegar a 90 anos, quando você cair na real, aí você se desespera. E agora? Aí o Espiritismo vem e consola. Você vai voltar outras vezes, vai ter outras chances. E por que não? Você não vai gostar disso? Não é melhor, mais consolável e mais de acordo com a bondade do Criador você ter outras chances de voltar para continuar? Ou você ir para o inferno eterno para ficar sendo torturado lá pelos anjos ou pelos capetinhas lá te futucando como se fosse churrasquinho na brasa? Não é isso? Isso tem lógica? Não tem. A luz de Deus, você não quer Deus? Quer saber Deus? Então, Deus não é um ignorante, não é um burro, não é um pior do que a nós. Não pode admitir isso. Deus não pode estar no comando disso aí, tudo perdido, tudo indo como eu volto a dar o exemplo do ônibus. É como você chegar para os pais e falar, não, fiquem tranquilos, as criancinhas vão no ônibus, aquele ônibus ali, o motorista está bêbado e o ônibus está sem freio, mas naquela ladeira ali é pinto, ele resolve aquilo tranquilo. Vocês ficam em paz, tranquilo, confiantes, hein? Comparem uma coisa com a outra. E não me olha com essa carinha falando, como ele é odioso. Não sou não, isso é argumento, isso é lógica. Eu quero transmitir, eu quero passar para vocês uma coisa que me incomoda, que é um raciocínio, é concluir isso, é chegar às conclusões, é esmiuçar, é tirar a cortina e falar a verdade, não minha, não da igreja, mas a verdade do universo, a verdade da mecânica universal, regida e criada por essa inteligência suprema, que nós chamamos de Deus, não um amigo imaginário, mas realmente uma inteligência planejadora e coordenadora de todas essas coisas. Isso não é legal, não? Aí não sou eu que sou violento ou agressivo, não. Eu sou veemente, eu procuro mexer com vocês e comigo mesmo. Eu penso nisso 24 horas por dia. Até quando estou dormindo, sim, porque quando eu estou dormindo eu me liberto do corpo, aí é que eu penso mais ainda. Aí eu reúno com a moçada, com a turma toda e troco ideias. E não fico dando colher de chá, não. Eu até digo, esses espíritos vigaristas que estão do lado de lá, me esperem que eu estou indo para lá. E há até quem diga, eles reencarnam. Esse tal de Emmanuel, a federação já criou um casuísmo. Vocês sabem, pergunta à federação onde é que está o Emmanuel, esse que comandava, que obsidiava o Chico Xavier, o católico. Perguntei para a federação onde é que está o Emmanuel. Sabe onde ele está? Que eles já disseram, 2 anos antes do Chico morrer, disseram que ele reencarnou em São Paulo para cuidar da educação. E eu ainda tenho até uma ideia, quem sabe que vai ser neto do Maluf, né? Reencarnou há 2 anos antes do Chico desencarnar. Por quê? Porque aquilo era só patrimônio do Chico que eles exploravam. Olha, estudem o livro dos médiuns e vê onde é que encontram sustentação nisso. É uma máfia, é uma armação, é um império, que todo mundo inutilmente e inferiormente adora nisso aqui, adora no planetinha, para dominar, para mandar, para exacerbar o orgulho, a vaidade, o domínio, o comando, é o que a gente quer aqui. Mas atenção, abramos os olhos da alma, do corpo e da alma, e conheçamos, olha aí, essa maravilha aí que esclarece tudo isso. Bom, é de Deus. Nós recebemos aqui o telefonema da Suzane, do centro, elogiando o programa, dizendo que você, Zé Manuel, é um show de lógica e que são puras verdades o que ele divulga e condiz totalmente com a realidade. Como é o nome dela, jovem? Suzane. Ô, Suzane, muito obrigado. Há quem diga, eu tenho também um ex-aluno que é assessor do Senado, o Jânio Carvalho. O Jânio fala assim, você é matemático. Eu tento sair fora, mas eu não consigo sair de você. Você é matemático na pregação da fé, na pregação de Deus, na pregação da reencarnação. É
A matemática bate com a lógica, e a lógica bate com o bom senso. E o bom senso é tudo que nós precisamos para sermos felizes, tranquilos, seguros. Você vai ficar segurando em corda podre para pular no abismo, para atravessar o abismo? Vai. A corda está meio fraca, meio embora. Você pula coisa nenhuma, você tem que ter segurança. E essa segurança você não pode ter na igreja, no pastor, no padre ou no médium. Você só pode ter em você mesmo. Porque na hora que te cortarem o laço de ligação com o teu corpo, você vai ficar você e o universo. Você, como diz na gíria, com a cara na reta. Aí é com você. Aí você não vai falar, meu pastor, meu senhor, nada, agora é com você. É como aprender a nadar, já que você vai ter que ser jogado num lago. Você tem que aprender a nadar antes de ser jogado. A hora que você for jogado, você sai nadando e atravessa para o outro lado. E isso depende de você. A hora que você for jogado, você não vai perguntar, meu pastor, meu senhor, meu médium, meu espírito amigo, nada. Nem o anjo da guarda pode te ajudar, porque ele está do outro lado, ele vai esperar você do outro lado. Lembram que o Deus mandou o caminhão para salvar o cara antes da enchente chegar? Aí o cara não foi, que estava esperando a ajuda de Deus, estava orando para o Senhor. Aí o caminhão foi embora. Aí daqui a pouco as águas estão vindo, começaram a encher, vieram os bombeiros com os botes, com os barcos. Vamos, não, meu senhor vai me salvar. Aí os bombeiros foram embora. Depois a água foi subindo, ele correu, subiu no telhado, ficou em cima do telhado. Passou o helicóptero tentando jogar, não, meu senhor vai me salvar. Eu estou esperando o Senhor, que ele há de me salvar. Ele é o meu salvador. Aí o helicóptero foi salvar outros. Aí ele morreu. Do outro lado, ele falou, mas senhor, eu estava te esperando a sua ajuda. Ele falou, eu mandei o caminhão, você não pegou. Eu mandei os bombeiros, você não pegou. Eu mandei o helicóptero, você não pegou. Agora você está aqui. Vai começar de novo essa história toda. Fique, pense, sejam espertos. Um abraço para vocês. Grande beijo e até a próxima. E até a próxima. Fiquem com Deus. Estudem tudo, leiam tudo, aprendam tudo. E esse programa agora reprisa todo dia às 6h20 e reprisa amanhã, domingo, às 9 horas. Sábado e domingo, às 9 da manhã. E todo dia, 6 da manhã, 6h20 e meia-noite. Programa da meia-noite. Guardem lá, o programa da meia-noite. Um grande abraço. Um abraço. Até a próxima.